Olá para você nessa terça-feira. No Saúde em Dia de hoje, vou estar conversando com o Dr. Murilo Menezes, ele é neurocirurgião, vai falar sobre cirurgia de epilepsia. Depois tem Cábula com Nano Souza e nosso último quadro, Sexo é Vida, falando francamente com você sobre sexualidade. Vou fazer um intervalinho rapidinho, não saia daí, que já voltamos então para falar sobre cirurgia de epilepsia. Até já! Conversar com o Dr. Murilo Menezes, neurocirurgião, sobre a cirurgia da epilepsia. Tudo bom? Tudo bem. Antes a gente falar da cirurgia, né, porque as pessoas têm ideia que todo tipo de epilepsia, você vai lá, faz uma cirurgia e tudo bem, né? Queria que você falasse um pouquinho, né, o que acontece no cérebro da pessoa que caracteriza aquela crise da epilepsia. Perfeito. Nós podemos dizer que as crises epiléticas ocorrem por descargas ao nível dos neurônios que revestem o cérebro. Então, o cérebro é formado por neurônios, os corpos dos neurônios formam uma camada que nós vamos chamar de córtex cerebral, e a esse nível, quando ocorrem descargas, como se fossem descargas elétricas, elas podem se espalhar pelo cérebro e causar, então, as crises, que podem ser de diferentes formas, crises parciais, em que a pessoa simplesmente tem movimentos, por exemplo, no rosto, ou crises generalizadas, em que a pessoa cai no chão, se bate, são aquelas crises mais conhecidas. As convulsões mesmo. As convulsões. Poderia até mostrar um desenho aqui nesse livro, em que nós vemos aqui um desenho de um corte do cérebro, sendo que aqui seria o lado direito e aqui o lado esquerdo, e nós vemos em volta essa camada cinzenta, essa camada em volta do cérebro. Então, chama-se córtex cerebral, e é o local onde os corpos de neurônios se localizam, e eles enviam estímulos tanto para outras áreas de córtex cerebral, quanto para áreas que ficam mais abaixo, e por essa razão, quando se desencadeiam as crises, as pessoas podem apresentar movimentos dos braços e das pernas. Se o indivíduo tem muitas crises, né? De repente os remédios não conseguem controlar, aquele local ali onde acontece lá no cérebro a crise, com o tempo ele pode deixar de ter a função que ele tem pelo fato de tanta crise, aquele foco pode ocasionar algum problema? De realmente não, se tiver uma área do cérebro ligada à fala, sei lá, como que funciona isso? Bem, sabe-se que normalmente uma pessoa que tem crises repetidas, ela tem uma tendência a ter mais crises e ter uma má qualidade de vida, necessitando de mais remédios. Então, o ideal é que essas crises sejam controladas. Antes de mais nada, é muito importante que a gente possa entender por que essas crises acontecem. Então, além de uma história que o médico vai avaliar, além de um exame físico, ele vai necessitar de exames como o eletroencefalograma, para tentar localizar a origem dessas crises, mas também exames de imagem. E nessa área, a medicina se desenvolveu de uma forma muito grande, é uma das áreas que mais tem se desenvolvido em medicina. Então, as imagens, sejam por tomografia computadorizada, por ressonância magnética, elas podem determinar de uma forma muito clara as áreas anatômicas e os problemas, as doenças que acontecem. Nós temos desenvolvido protocolos, inclusive no Instituto de Neurologia de Curitiba, para nós podermos, de uma forma muito específica, localizar, por exemplo, certas funções, onde fica a área da fala, onde fica a área da força muscular, da sensibilidade e uma série de outras. Quando nós fazemos um exame como esse, nós podemos determinar se existe um processo provocando essa irritação, essas descargas ao nível dos neurônios. Então, em certos casos, nós vamos encontrar tumores, cistos,
Infelizmente, aqui no nosso meio, a neurocisticercose é muito comum e acaba também sendo responsável frequentemente pelas epilepsias. Então, antes de mais nada, nós temos que saber se existe uma outra doença provocando essas crises. E muitas vezes essa doença deve ser tratada. Então, se existe um tumor, esse tumor geralmente deve ser ressecado, deve ser removido. Então, nesses casos, essas doenças podem provocar a piora desses sintomas. Então, se esse tumor estiver na área da fala, ele pode progressivamente fazer com que a pessoa venha a perder essa função. Então, daí existe realmente essa possibilidade. Não que porque você tem muitas crises em determinada região, de repente essa região não vai funcionar mais por causa das convulsões, porque o remédio não está controlando. Isso não pode acontecer. Parcialmente sim, isso pode acontecer. Mas é mais parcialmente raro. é mais raro. E geralmente, até uma coisa interessante, que principalmente as crianças, as pessoas mais novas, têm uma possibilidade de compensação. Então, em certos casos, um problema numa área, digamos, da linguagem, ou digamos na dominância cerebral. Então, nós sabemos que a maior parte das pessoas são destras, outras são sinistras ou canhotas. Existindo um problema muito precoce, em certos casos, existe a possibilidade da pessoa passar essa dominância para o outro lado, para haver uma compensação. Em pessoas de uma idade mais avançada, isso já não acontece. A epilepsia tem algum componente genético ou hereditário? Em certos casos, sim, existem doenças com componente genético, hereditário, mas na maioria dos casos não existe esse componente e é muito importante nós orientarmos os pacientes, os familiares, porque sempre existe aquele medo de se o irmão tem, por exemplo, epilepsia, se ele também vai ter. Então, na grande maioria das vezes, o risco tendo alguém na família com esse problema, o risco é praticamente semelhante ao do resto da população. Mas em certos tipos de epilepsia isso é possível. Há uma história desse tipo assim, que a criança teve uma primeira vez uma febre muito alta, aquelas febres assim de 40 graus que as mães têm muito medo, e teve uma convulsão, e a partir daí isso desencadeou uma epilepsia. Isso pode acontecer também. Essa criança, daquele dia em diante, que ela teve essa primeira grande febre e teve uma convulsão, a partir daí ela começa a ter crises convulsivas? Na verdade... Sem precisar ter febre, né? Isso acontece? Isso acontece, mas, na verdade, numa fase bem precoce da vida, em crianças pequenas, é mais comum elas poderem desenvolver crises convulsivas por febres altas. Geralmente, essas crianças não vão mais desenvolver outras crises quando elas quando forem maiores, com a idade mais avançada. Algumas crianças que tiveram crises febris na infância podem desenvolver alguns tipos de epilepsia mais para frente, principalmente na adolescência, e por coincidência é um tipo que frequentemente nós tratamos por cirurgia de epilepsia, é uma esclerose, uma atrofia que acontece principalmente numa região do lobo temporal. Então, vamos deixar uma pergunta no próximo bloco, né? Quais são os protocolos lá no INC que vocês usam para dizer esse paciente realmente vai se beneficiar com a cirurgia, esse não adianta, porque aquela coisa, a pessoa às vezes diz, não, mas eu vou fazer a cirurgia porque eu vou ficar bom, não vou precisar tomar remédio. Né? Quais são os protocolos que são seguidos lá pelo INC no próximo bloco? A gente vai fazer um intervalinho rapidinho, já voltamos. Conversando com o Dr. Murilo Menezes, neurocirurgião, sobre cirurgia de epilepsia. Então, lá no INC, né, qual é o protocolo que se segue em relação a essa cirurgia de epilepsia? Veja, normalmente, de cada 100 pacientes que têm epilepsia, 70%, 75% conseguem controlar bem com medicação, com medicamentos. Então, eles controlam as crises e têm uma qualidade de vida muito boa.
Esses pacientes, normalmente, eles não têm indicação de cirurgia de epilepsia. 25 a 30% dos pacientes não conseguem controlar as suas crises. E alguns, apesar de muita medicação, com muitos efeitos colaterais, tendo uma qualidade de vida muito ruim, ficando dependentes dos familiares e tendo uma série de problemas. Esses pacientes, eles devem ser submetidos a uma investigação bastante completa para que nós possamos saber se nós podemos remover a área que causa essa epilepsia ou, em certos casos, pelo menos fazer com que as crises diminuam ou em frequência ou em gravidade. Então, normalmente, além dos exames convencionais, o exame neurológico, o eletroencefalograma de rotina, vários outros exames são realizados. A ressonância magnética é feita de uma forma específica para esse caso e ela pode mostrar, por exemplo, o que eu falei anteriormente, daquela atrofia ou da esclerose numa parte do lobo temporal. Ela pode mostrar pequenas lesões que estejam causando esse tipo de problema. Sendo esse exame normal, ou de qualquer forma também faz parte da investigação, nós fazemos um eletroencefalograma prolongado com o paciente internado para que nós possamos avaliar as crises propriamente dito. Então, essas crises são filmadas. É um monitoramento durante um certo período. Exatamente. A pessoa fica hospitalizada e o tempo todo vai fazendo esse monitoramento. Então, a pessoa fica internada, existe uma câmera de vídeo para que nós possamos gravar a crise e o traçado do eletroencefalograma é avaliado ao mesmo tempo. Então, nós temos que saber exatamente de onde se originam essas crises, se é de um ponto só, se existem mais pontos. Além disso, nós também fazemos lá no Instituto de Neurologia uma avaliação, nós chamamos neurocognitiva, significa avaliação da linguagem, da memória, uma série de funções, porque quando nós vamos remover uma área que está causando epilepsia, nós temos que ter certeza que essa remoção não vai fazer uma falta na função. Então, existe uma série de avaliações que são feitas e, a seguir, nós vamos tomar a decisão ou pelo menos vamos indicar de fazer a cirurgia ou não. Existem diferentes tipos e, normalmente, quando existe... As técnicas são diferentes, então? Exatamente, as técnicas são diferentes conforme cada caso. Então, uma pessoa que tem um ponto bem específico, que é responsável pelas crises que são resistentes ao tratamento, nesse caso nós podemos remover só esse ponto, essa área. Em outros casos, nós podemos ter uma área maior. E em casos mais graves, existem pacientes que têm origem em várias áreas do cérebro. Nesses casos, nós não podemos ressecar todas as áreas, ou pelo menos todos esses focos, essas origens da epilepsia, e nós temos algumas outras possibilidades que são as cirurgias paliativas. Nós vamos, por exemplo, cortar a conexão de um lado para o outro para que a crise não se espalhe, existem diferentes técnicas. Se a gente falar, então, em termos de medicamento, né? Porque de 25% a 30% você vai ter um resultado interessante para essa pessoa que tem. Pensando em termos de medicamento, você falou dos efeitos colaterais. Aqueles que têm uma boa qualidade de vida, né? Conseguem controlar as suas convulsões, os efeitos colaterais acabam passando desapercebidos? Na verdade, os efeitos colaterais dependem de uma série de situações. Por exemplo, certos medicamentos são bem tolerados em pacientes mais jovens e são mal tolerados em pacientes de uma idade mais avançada. Então, a mesma dosagem pode não causar efeito colateral nenhum para um paciente mais jovem e causar em um paciente mais idoso. Além disso, existem outros problemas relacionados, por exemplo, à gestação. Então, certos medicamentos podem causar problemas no desenvolvimento durante a gestação do nenê, do feto. Então, esses problemas também devem ser levados em consideração. Mas, a grosso modo, como eu falei, num grande número de casos, nós conseguimos controlar as crises e fazer com que o paciente tenha uma boa qualidade de vida sem, ou pelo menos com um mínimo de efeitos colaterais. Nesse aspecto, né?
de uma pessoa, uma mulher que tenha crises epiléticas, ela pode engravidar. E há uma condição de você fazer com que ela tenha uma gravidez legal. Isso pode. Sem dúvida. Ou em alguns casos realmente tem alguns tipos de epilepsia em que não é aconselhável que essa mulher engravide. Bem, o primeiro passo é que ela deve conversar com o médico para que seja planejado quais são os objetivos dessa paciente, da família. Normalmente existem alguns medicamentos que causam mais problemas durante a gestação do que outros. Então, em primeiro lugar, deve-se optar por um medicamento que cause menos problemas. Além disso, existem medicações durante a gravidez que vão diminuir o risco de que esses problemas aconteçam. E, de qualquer forma, uma coisa que é muito importante que a gente fale para as pacientes que pretendem engravidar e estão em tratamento de epilepsia, é que é muito mais sério a paciente ter uma crise epilética do que o medicamento, do que tomar o medicamento. Então, muitas vezes a paciente pensa, eu vou suspender o medicamento porque ele poderia me causar algum problema. Mas a crise epilética é muito mais séria do que os problemas que esse medicamento... Quer dizer, não só para ela, mas para o feto também. Exatamente, porque existem contrações do corpo que podem afetar, causando hipóxia, uma série de problemas para o feto. Quer dizer, o importante é fazer uma boa avaliação, né? Se for para cirurgia ou se a paciente quer engravidar, você sempre tem que fazer os prós e os contras, né? Exatamente. Deve haver um contato muito próximo entre o médico e a paciente para que as melhores decisões sejam tomadas e normalmente é possível se desenvolver uma gestação em condições bastante seguras e sem maiores problemas. E lá no INCA, então, preenchendo todos esses itens, né? Vocês estão fazendo essas cirurgias com êxito excelente. Exatamente. Como nós criamos um grupo multidisciplinar, nós temos neuropediatra, neurologistas, psicólogos e um grupo bastante psiquiatra. Então, um grupo completo para dar todo o atendimento, tanto clínico, cirúrgico, em todos os seus aspectos dessa doença. Muito bom. Foi um prazer conversar com você. Prazer Legal foi você ter meu. vindo. A gente vai fazer um intervalinho rapidinho e já voltamos.